Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e tô aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans. E aí, cara? Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Caio? A gente está aqui hoje para mais um assunto super interessante. Acho que é um bate-papo que vai ser bem relevante para os pacientes e vale a pena a gente dar sequência aqui agora. Muito bom. Dr. Lucas, que eu esqueci de falar, que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O cara é muito bom. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, ele que é especialista em cirurgia geral. Fala aí, cara. Tudo bem, turma? Dá um oi aqui para os nossos ouvintes e espectadores. O tema de hoje é um tema que complementa vários outros que a gente falou aqui e acho que é bem enriquecedor, principalmente para quem está no caminho aí de fazer qualquer tipo de cirurgia. Vai ser bem enriquecedor esse bate-papo de hoje. Muito bem. E hoje nós temos a proposta de falar tudo o que você precisa saber sobre o pós-operatório. Antes de mais nada, vale ressaltar que nenhuma das orientações, dicas e informações que conversarmos por aqui irão substituir uma consulta com um médico especialista. E aí, caras, nós já falamos sobre pré-operatório, agora nós vamos falar sobre o pós-operatório. O que vocês têm para falar sobre isso? Começar falando que o pós-operatório engloba tudo que vem depois da cirurgia. Realmente parece óbvio, né, pós-operatório, mas assim, desde as expectativas alinhadas até os cuidados que vão ser realizados no pós-operatório. Óbvio que é um tema muito, muito vasto e engloba diferentes tipos de cirurgia, mas a gente tem aqui o objetivo hoje de conversar um pouquinho sobre como é que é o nosso planejamento nesse pós-operatório, o que a gente faz, o que a gente procura, onde a gente se envolve mais com o paciente nesse pós-operatório. Eu acho muito interessante esse assunto, que ele é um assunto bem geral, porque a gente vai falar de pós-operatório, não de uma cirurgia específica, e uma coisa que vem evoluindo muito nos últimos anos. Vamos falar assim, nas últimas décadas. Existem, inclusive, aqueles protocolos de aceleração da recuperação pós-operatória. A gente tem no Brasil o Projeto Acerto, a gente tem no exterior o ERAS e o Fast Track, que tem muito como objetivo acelerar a recuperação do paciente após a cirurgia. Então, isso é motivo de muito estudo, muita dedicação de várias disciplinas da medicina, da ciência, e não só da cirurgia, mas visando a melhor recuperação do paciente após a cirurgia. Então, mostra que esse tema é muito relevante. Não só a gente está falando aqui, mas é um tema relevante do ponto de vista da ciência, que vem evoluindo muito nos últimos anos em relação a isso. Pode ser que quem esteja assistindo, né, ache assim, ó, pós-operatório, o que tem para falar sobre isso, né? Depois que opera. Obviamente que pós-operatório é o momento que vem após a operação. E esse momento de pós-operatório, ele se inicia no pós-operatório imediato, assim que acaba a operação e o anestesista finaliza a anestesia, né, até muito tempo depois, dependendo da cirurgia, a vida toda, né? E, na verdade, é fundamental, né, você indicar bem. Nós já falamos sobre isso no episódio anterior, o pessoal pode conferir, mas esse pós-operatório tem muito detalhe que consegue otimizar, né, a recuperação do paciente que foi submetido a determinado procedimento, tanto do ponto de vista de medicamento, quanto do ponto de vista de reintrodução alimentar, já que nós mexemos com a parte do aparelho digestivo, isso tem total relação, né, até ao retorno às atividades laborais, prática de atividades físicas e assim por diante. Acho que a gente pode esmiuçar tudo isso por aqui, né? Então, tudo isso parece assunto corriqueiro, né? Meio nada a ver, assim, desconexo, mas na verdade eu julgo muito importante. E é de fato, né? Cara, eu só, né, sempre brilhante colocação do Lucas aqui. E eu vou pegar um gancho nela, que realmente o pós-operatório é algo que vem sendo muito mais estudado, muito mais valorizado, do ponto de vista de ciência. Eu falo muito isso com os pacientes. Medicina é uma profissão que é uma ciência. Ela é imprecisa, ela não é uma ciência exata, não é matemática, mas ela é uma ciência.
Tanto que por isso a gente tem congressos, a gente tem palestras, a gente tem estudos. Tudo que a gente fala e faz aqui é baseado em anos de faculdade e numa dedicação continuada a essa ciência. E isso que o Lucas falou da evolução dos cuidados pós-operatórios é muito legal, porque a gente vê que há pouco tempo atrás, a mesma cirurgia tinha um pós-operatório totalmente distinto. Como que e os nossos espectadores vão saber falar disso, vão ver isso. Ah, minha avó operou de vesícula há 10 anos atrás. E passou 2 dias internada, um dia de jejum absoluto. E a gente foi vendo que isso evoluiu. O paciente hoje em dia opera de vesícula e muitas vezes tem alta no mesmo dia. Isso está enraizado no cuidado pós-operatório. O paciente de cirurgia do refluxo, que muitas vezes alguns cirurgiões deixam de jejum, depois introduzem uma dieta líquida, e que a gente já viu estudos muito robustos que falam que não, já pode ter uma alimentação mais para pastosa. O pós-operatório da bariátrica, esse então, assim, evoluiu de uma maneira exponencial nos últimos 10, 15 anos. E tudo baseado em ciência, não é achismo, não é opinião, é uma ciência. Isso eu acho, assim, maravilhoso, que você começou bem a sua colocação, porque o pós-operatório é realmente, vamos falar assim, a ciência da arte da medicina. É isso aí. O que você conta pra gente, André? Vamos bater um papo. Vamos nessa. Cara, uma coisa que eu acho muito importante, e é um grande bastidor, né? Porque o cirurgião, ele não é um operador. Então, assim, o cirurgião tem que dominar o paciente no pré-operatório, na indicação da cirurgia, tem que, de fato, efetuar uma operação, né, tecnicamente adequada para se ter um resultado. Mas não acaba na hora que você dá o último ponto, né? Porque, como nós já falamos anteriormente, nenhuma cirurgia é fácil, é simples e elas podem. Existem os riscos que são inerentes, né? Então você tem que cuidar do seu paciente no pós-operatório, né? E o que a gente vê é que, assim, eventualmente, esse cuidado ele não é tão caprichado, né? Você consegue otimizar, e aí, assim, é grande bastidor mesmo, tanto do ponto de vista de uma prescrição adequada e embasada cientificamente, tecnicamente, né, para você conseguir que esse paciente recupere da forma mais rápida e melhor possível, né? E o cirurgião ele tem que passar para ver o paciente no pós-operatório. Então, se operou lá no bloco cirúrgico, no mesmo dia, à noite, ou no dia seguinte, 1, 2, 3 dias, depende do porte da cirurgia e de qual cirurgia, o cirurgião tem que estar perto do paciente, né? Ele tem que saber, ele sabe, né, a operação que ele realizou, ele sabe o detalhe do que ele fez ali naquele momento e ele tem que correlacionar com como o paciente está reagindo àquela operação. Claro que a grande maioria das vezes as cirurgias elas são bem sucedidas, né? Afinal de contas, o médico ele é especialista naquilo e as cirurgias dão certo, né? Mas a gente não pode, entre aspas, bobear nesse momento e gerando um prejuízo no paciente, seja ele qual for, de complicação da cirurgia até atraso no retorno das atividades laborais, né? Tem muitos pacientes que não têm tempo de ficar ali, esperando dias e semanas para voltar. Claro que, né, tudo depende, mas a gente conseguir otimizar isso, né? A gente sempre brinca que tempo é dinheiro, né? Então o paciente tem que produzir. Existem estudos mundiais que falam sobre o tempo de atestado, né? Sobre pós-operatório e que não sei quantos por cento da população mundial fica afastada por tanto tempo dos trabalhos por causa disso, né? Então tudo isso é de uma forma macro, né? Claro que a gente visa individualizar cada paciente, mas de uma forma macro o impacto é muito grande. E a gente está aqui para otimizar, acelerar e proporcionar ao paciente um tratamento de alta qualidade. Quando a gente fala de pós-operatório, o paciente, a primeira coisa que ele tem em mente, ou seja, após a cirurgia, é um receio de ter dor.
Já que na hora que você corta um paciente ou que você faz uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, você tem um grande potencial de causar dor naquele paciente. E isso é um motivo de medo, receio ou as inseguranças de prosseguir com o tratamento cirúrgico, medo de sentir dor. E isso vem melhorando muito nos últimos anos. Por vários fatores, não só fatores cirúrgicos, como, por exemplo, das cirurgias que anteriormente eram feitas pela via aberta, com corte grande ali no abdômen ou naquele local que o paciente vai ser operado, sendo substituídas pela cirurgia laparoscópica ou robótica, que é a cirurgia minimamente invasiva, com mínima invasão, mínima agressão para o paciente, invadindo menos, agredindo menos, menos dor. Além disso, o capricho e a maior qualidade do trabalho do médico anestesista, que, ao usar medicamentos mais modernos e práticas bem atuais e modernas na anestesia que o paciente vai receber, o paciente vai ter menos dor após a cirurgia. Outro detalhe, que são intervenções que podem ser feitas antes e após a cirurgia, é a participação do médico da dor, que muitos pacientes não sabem nem que isso existe. Existe um médico especialista em dor. Ele não é cirurgião, ele não é ortopedista, ele não é neurologista, ele pode até ser de alguma dessas especialidades, mas ele é especialista em dor. Então, fazendo intervenções antes da cirurgia, que vão gerar menos dor no pós-operatório, ou acompanhamento ali logo após o pós-operatório imediato, com aquela utilização de catéteres de peridural, por exemplo, ou algumas outras medidas que eles sabem muito bem, com alguns remédios, etc. e tal, o paciente vai ter menos dor ali no pós-operatório. Então, são vários fatores que vão melhorar esse cuidado do pós-operatório no que diz respeito à dor. E a dor, ela não é só uma coisa que o paciente sente. Ela, a partir dessa sensação de dor, ela tem impacto em vários outros fatores. Então, o paciente que está sentindo dor, ele tem alterações de alguns hormônios, como cortisol, outros fatores, que vão impactar na qualidade do pós-operatório. O paciente que está sentindo dor, ele muitas vezes vai precisar de receber algumas medicações que são muito potentes e que têm muitos efeitos colaterais. Isso pode dar sonolência, sedação, retenção urinária, náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, seja um detalhe pontual que eu vou exemplificar como a dor, ela tem muito impacto no pós-operatório do paciente do que só aquela sensação, e ela é passageira, né? Então, passar pela dor, ficar sentindo muita dor no pós-operatório, tem impacto para o paciente, além só daquela sensação. E muita coisa, até mesmo que depende da gente, o que é a prescrição médica que vai ser feita para o paciente receber os remédios no hospital, isso tem muito impacto e vem sendo muito otimizada o cuidado, o controle da dor no pós-operatório atual. E esse tópico da dor, ele já é um assunto muito importante, na minha opinião, e agora podemos destrinchar vários outros. Eu acho, para o espectador entender da ordem, do ponto de vista prático mesmo, o pós-operatório imediato, então. O que aconteceu ali? Terminamos, acabou, fez curativo de pele, o cirurgião e a equipe vai sentar ali no computador para fazer a prescrição que o paciente vai receber de medicação, de sintomáticos de maneira geral. Quando esse paciente, a gente senta ali no computador, é isso que o Lucas falou. A gente vai otimizar essa parte analgésica, como medicação para dor, tentando evitar alguns tipos de remédio mais potentes pelos efeitos colaterais, fazendo, vamos falar assim, aquela ciência, aquela química ali para o paciente não ter dor, otimizar as medicações para não ter vômito, que também é um sintoma que realmente é incômodo, ter náusea, vômito. Então a gente otimiza essa medicação ali também. E a gente vai passar por alguns outros medicamentos que estão envolvidos na características únicas ali da doença. A gente preenche, né, um requisito, um formulário, vamos dizer assim, um score, para ver se o paciente tem um risco aumentado de trombose. Então esse paciente precisa, às vezes, ali no pós-operatório imediato, receber a heparina ou anticoagulante. Ele pode precisar de ter que usar antibiótico, dada a cirurgia, no pós-operatório. E isso tudo faz parte dessa ciência do pós-operatório imediato. E uma das coisas que eu acho que é mais incômodas para o paciente é o jejum. Principalmente quando é um jejum que talvez não precisava estar acontecendo. Que a gente vê que é comum.
uma cabeça ainda dos pós-operatórios mais antigos, das drogas mais antigas que eram usadas na anestesia, que o paciente vomitava muito. Então prolongava-se aquele jejum, às vezes sem necessidade. E hoje em dia a gente sabe que não precisa disso, mas mesmo assim a gente ainda vê algumas colocações desse jejum que é realmente assim, incômodo, atrasa o pós-operatório, o paciente fica mais tempo internado por conta disso. Eu sempre brinco com os pacientes, a internação ela tem que acabar no momento que já não é mais necessária, né? A gente não precisa ficar nessa internação prolongada. Ah, não, pós-operatório dessa cirurgia, por protocolo, fica 3, 4 dias no hospital. Não, olha o paciente, às vezes ele tá bem, né? Dá pra ir embora pra casa. Ficar no hospital é um ambiente hostil. Então, assim, isso tudo parte dessa individualização do pós-operatório. É isso aí. Eu acho que não dá para ter meio que um protocolo de pós-operatório, né? Tem que ser uma coisa, um procedimento individualizado mesmo, né? Claro que cada paciente é de um jeito. A gente está falando aqui de forma muito genérica, né? Sobre várias operações, o pós-operatório de várias operações, desde a nossa área de atuação, né? No aparelho digestivo, que o que o pessoal tem que entender é que cada pós-operatório, né, de cada especialidade, cada operação tem algumas coisas muito próprias, características. Como nós lidamos com o trato gastrointestinal, o aparelho digestivo, a liberação da dieta é uma coisa que influencia, a náusea é outra coisa que influencia, né? Mas não são preocupações do ortopedista, por exemplo, que faz uma cirurgia lá no joelho, lá no pé, né? E nem do cirurgião plástico, por exemplo, não sei, né? Mas enfim, o que a gente está falando é de forma muito genérica, né? Mas uma verdade é que realmente esse processo de pós-operatório, de recuperação da cirurgia, ele está evoluindo, né? Do ponto de vista científico e técnico das medicações mesmo. Então, não tem como a gente não comparar, né? Eu acho que medicina tem muito disso também, cirurgia, né? De você fazer comparações para saber o que é melhor. Não tem como você comparar uma cirurgia que a gente faz hoje por laparoscopia, por vídeo, com uma cirurgia há 10 anos, 20 talvez, que era cirurgia aberta, né? Às vezes até em alguns lugares eles fazem a cirurgia aberta, que é um retrocesso, né? Mas devido às condições de cada um. Mas a evolução, referindo a um tratamento de qualidade, de ponta para o paciente, isso daí está otimizado cada vez mais, cada vez mais. Eu falei agora há pouco da dor e acredito que é muito importante a gente participar, vamos assim dizer, dessa evolução. Essa questão desses programas de aceleração da recuperação pós-operatória, a gente tem outros fatores também, vários outros, a exemplo da reintrodução da dieta. Então, um paciente que faz uma cirurgia que não altera o tubo digestivo, na imensa maioria dos casos, nas cirurgias de até médio porte, assim que o paciente chega no quarto, ele já está com uma dieta liberada, ele já é permitido ingerir algumas coisas dentro daquela aceitação. E antigamente isso não acontecia. E o que a gente vê é que o paciente ficava muito tempo de jejum, como o Caio colocou super bem, ficava muito tempo de jejum sem necessidade. E isso atrapalhava a recuperação pós-operatória do paciente. Então, o paciente ele pode alimentar, muitas vezes, logo após a cirurgia. E a consistência daquela dieta, seja líquida, pastosa e uma dieta livre, branda ou livre, a composição e a consistência, e claro, isso vai depender de cada caso, mas introduzir precocemente, isso está associado a menos complicações. Além de menor desconforto, que é um assunto à parte, mas menos complicações. Então, estar antenado, ser estudioso, ser atual em relação às práticas que são feitas nos maiores centros aí de medicina do mundo, isso é muito benéfico para o paciente. O que a gente vê hoje é que a questão do jejum também, ela vem lá do pré-operatório, até que foi tema de um outro episódio nosso. Então, a abreviação do jejum com soluções líquidas apropriadas, o paciente pode ingerir líquidos até 2 a 3 horas antes da cirurgia. E isso vai melhorar o pós-operatório dele com menor estresse metabólico. O estresse metabólico é como se fosse o índice de sofrimento do corpo pelo aquele processo de jejum e logo após anestesia e cirurgia. Então, dessa forma, estar nas práticas mais atuais é muito bom. O que a gente verificava, por exemplo, é que o paciente, há pouco tempo, ele
fazia uma cirurgia bariátrica, o primeiro dia, no dia da cirurgia, ele não ingeria nada, só no primeiro dia após a cirurgia, na primeira noite após a cirurgia, o paciente iniciava líquidos aos pouquinhos e continuava com esses líquidos e tinha alta somente 2 dias após a cirurgia. O que a gente verifica hoje é que de pouco tempo para cá isso mudou e o paciente ingere líquidos no mesmo dia depois da cirurgia. Muitas vezes está se sentindo super bem na mesma noite da cirurgia e na manhã, quando ele já está ainda melhor, recebe alta, já com uma tolerância adequada àqueles líquidos da cirurgia bariátrica. A gente via muito também, um detalhe simples em relação à bariátrica, por exemplo, é que o paciente ficava 15 dias de dieta líquida. Não digo que essa é uma prática errada, mas é um prolongamento muito grande de uma dieta pobre em nutrientes. O que existe uma tendência hoje nos maiores centros de, isso embasado em ciência, de uma segurança em relação a isso, é de uma abreviação da fase líquida. Ou seja, ao invés de 15 dias, você abreviar para 10, 7, 5 dias de líquidos e já dá um passinho adiante ali na pastosa após 5, 7 dias. E isso verifica-se que tem menos consequências desse tempo de dieta líquida para o paciente. Então, são vários fatores que, em relação à reintrodução da dieta, impactam no pós-operatório, não só no bem-estar, porque o bem-estar é um fator, mas sim na recuperação, no tempo de recuperação, no tempo que o paciente vai ficar com aquela carência nutricional, o estresse metabólico, que seria, então, né, tanto que o corpo do paciente está achando ruim ter sido operado, o estresse metabólico que o jejum também causa. Então, muitos fatores que a reintrodução da dieta tem tudo a ver com a qualidade do pós-operatório do paciente e, por isso, muito importante nós, cirurgiões, e o cirurgião que o paciente vai escolher, ser um médico que está antenado, que está atualizado, que frequenta congressos de qualidade, isso tudo tem muita diferença. Essa parte técnica, ela é fundamental, é importante demais, né? Mas, do ponto de vista prático, para o paciente que fez uma operação, né? O cara operou, deu tudo certo, graças a Deus, e tá lá no quarto, né? Hoje ele acordou hoje de manhã, no primeiro dia, né, da operação, dando uma sequência. O que ele tem que fazer, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. O paciente tem que saber que não existe estigma, né? E tudo isso é muito bem ajustado. A gente é muito feliz no pré-operatório, que ele já chega nesse momento sabendo o que vai acontecer. Então ele vai estar tomando remédio. Muitas das vezes ele vai poder estar alimentando já. Chega uma dieta própria, né, do hospital para aquele paciente e ele vai poder alimentar com aquela comida que chega para ele. É preparada do jeito que o cirurgião preferiu para aquela cirurgia, para aquele paciente. Mas ele também pode levantar da cama, às vezes, né? Isso mais num passado não tão distante assim, você chegava lá, o paciente estava lá paradão. Não, né? Não tem isso. Pode levantar, deve levantar, salvo, né, alguma dificuldade, se passou mal, etc. Mas isso é estimulado, né? Existe na prescrição médica deambulação precoce. Você coloca lá porque é para enfermagem, para os técnicos saberem e orientarem, assim como nós orientamos os nossos pacientes, que ele pode e deve levantar da cama, pode e deve ir no banheiro, fazer xixi, escovar o dente. Eventualmente, a gente estimula muito sair do quarto, vai lá no corredor. Eu gosto muito lá do hospital que a gente opera, porque tem um pianinho que fica tocando lá muitas vezes. Isso daí eu falo assim, deixa a porta aberta um pouquinho, vai lá fora, dá uma volta no corredor. Tudo isso também não é tão científico, vamos falar assim, né, de tecnologia de medicação, mas está comprovado que também acelera a recuperação no pós-operatório. Ou seja, é tão fundamental quanto. Né? Uma dúvida muito frequente também é com relação aos curativos, aos cortes, né? Claro que de forma muito genérica, mas tem cirurgia plástica que não pode mexer na cicatriz, no curativo, enfim, cada médico vai passar as orientações, mas principalmente do que diz respeito à nossa especialidade, que são cicatrizes e curativos no abdômen, né? Não tem nenhum problema, pode molhar, troca, a gente sempre orienta que fique limpo e seco aquele curativo, isso é muito importante. Mas o resto não tem essa coisa assim muito travada não, né? A gente estimula muito essa abreviação, claro que dentro, né, de cada paciente, do contexto de cada paciente.
que vocês pensam sobre isso também? Na minha né? prática, eu já no pré-operatório, né, que foi o tema de outro episódio, eu já deixo muito estabelecido quais vamos falar assim, são as metas, as expectativas que a gente tem num pós-operatório. Porque já é embasado numa cirurgia, né, eletiva, a gente já tem isso bem coeso na cabeça que a gente espera que o paciente sinta, como ele se recupere de tal forma. Então, pra gente, né, vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Vai fazer cirurgia da vesícula. Eu às vezes brinco com o paciente, falando, se operar de manhã, tem chance de ir embora no começo da noite. Para isso, o que a gente espera que esse paciente tenha no pós-operatório? A gente espera que ele tenha chegado no quarto, já tenha conseguido se alimentar, já tenha conseguido dar uma caminhada, já tenha levantado sozinho ali para ir no banheiro, ou com apoio, né, mas para ir no banheiro, já tenha tido uma alimentação. Isso é o que a gente espera, então, ali nesse pós-operatório imediato, para pensar na alta. O que a gente depois espera no pós-operatório, que vai ser o retorno desse paciente? Que aí eu também acho que já é um passo à frente ali nessa conversa nossa. Como é que a gente espera que esse paciente se comporte daqui 10, 15, 20 dias no consultório? Na nossa prática, a gente tem usado muito, não é um exemplo mais técnico, né? Mas o fio que é absorvível, o famoso o ponto que cai sozinho. Isso é uma coisa legal. Então o paciente às vezes fica curioso, né? Porque a gente fala lá, o ponto cai sozinho. Aí o paciente assim, mas ainda tem um pedacinho, quanto tempo que demora para cair? Isso tudo é uma conversa do pós-operatório. Existem outros fios que a gente tem que tirar ele em 7, 10, 15 dias, a depender do corte que foi feito. Isso tudo passa pelo pós-operatório e pelas expectativas do paciente naquele pós-operatório. Os cuidados com a ferida, igual você falou muito bem, de manter seca, trocar o curativo. Quantos dias precisa usar esse curativo? Isso varia muito, a depender de onde foi feita a incisão. Por exemplo, uma incisão umbilical, normalmente a gente deixa o curativo no umbigo sendo trocado por um tempo um pouco mais prolongado. Às vezes a incisão é fora do umbigo, tá seco, no dia seguinte já não precisa. Então é uma individualização muito grande. Com relação a essa das feridas operatórias, que eu acho que é uma questão que os pacientes sempre levantam. Ontem mesmo, e aí entra no pós-operatório, um paciente que eu operei na urgência de uma apendicite, ele estava com uma viagem programada para domingo, eu tinha feito um retorno com ele na segunda-feira, e falei com ele, então na sexta você vai voltar no consultório pra gente fazer mais uma consulta, né, um intervalo de tempo curto, mas já que você tá querendo viajar, só pra não correr o risco de passar nada e tudo, sanar algumas dúvidas. Eu me embananei, tinha cirurgia de manhã, liguei pra ele e falei, cara, não vou conseguir ir pro consultório. Honestidade total aqui. Não vou conseguir ir pro consultório, tava operando em outra cidade, a gente tava fazendo uma cirurgia lá em Betim. E aí falei, olha, não vou conseguir. Assim que eu chegar em casa, a gente faz um pós-operatório por videochamada. Então, assim, a tecnologia ajudando nisso. E eu acho que pra ele foi melhor ainda. Ele tem 3 filhos, tava arrumando mala. Eu acho que ele achou bom, na verdade, de não ter tido que se deslocar ao consultório. Teleconsulta, né? Teleconsulta, videochamada, me mostrou os meninos, me mostrou a casa, foi me mostrar as feridas. E, assim, isso é uma questão que vem crescendo muito na medicina. Que é esse retorno por telechamada do paciente que às vezes mora no interior, mora longe. Às vezes, no meu caso, que eu tô contando aqui pra vocês, foi o cirurgião que não se organizou a agenda. Então, assim, isso é muito legal desse pós-operatório, ainda mais quando você tem uma relação próxima e estreita com o seu paciente. Pra você ser sincero e falar assim, cara, infelizmente, desculpa, eu falhei. Eu me organizei mal. Pra você não ficar prejudicado, vamos fazer de tal forma. Então, assim, isso só existe quando você tem uma relação estreita com aquele paciente. Um detalhe importante que eu venho tentado trazer cada vez mais para a minha prática é essa educação, ou esse ensinamento, ou esse preparo do paciente no pré-operatório em relação ao pós. Um detalhe que eu venho trazendo sempre, tentado trazer cada vez mais, é entregar ou enviar, né, as receitas com assinatura digital hoje permitem isso, uma receita para o paciente antes da cirurgia. Então, no pré-operatório, eu entrego para ele uma receita com aquela previsão dos medicamentos que ele vai precisar
de comprar e adquirir após a cirurgia. Então, o paciente ele já tem aquele preparo, ele já tem já compra os remédios, já não tem que perder tempo após a cirurgia de ir na farmácia e providenciar a medicação. E esse preparo ele é interessante que o paciente ele já ao saber disso, ele já percebe que tem algumas orientações, ou seja, andar livremente, uma alimentação livre, a forma que vai cuidar das feridas, e esse tipo de coisa acelera também a forma que o paciente compreende aquelas etapas, ou seja, ele chega para operar e, consequentemente, no pós-operatório, ele está com menos dúvidas em relação aos medicamentos, aos acessórios que ele precisa de comprar e como que isso vai acontecer em casa. Cara, aí você tá soltando muita dica pra outros cirurgiões que estão assistindo, né? Porque não é brincadeira, isso daí não tem nenhum mistério, né? A gente Que não bom. tem essa pretensão, mas eu acho que essa é uma prática realmente que a gente tem feito cada vez mais, né? E é uma previsão, igual você mesmo falou, não quer dizer que será daquele jeito, mas você caminhar na frente, mostrar para o paciente, né? Ó, daqui amanhã você vai operar, mas depois disso vai acontecer isso, isso e isso. O cara já fica tranquilo, né? Fala assim, sai um pouquinho de sangue aqui no corte. O cara já fica preocupado. Não, você já explicou pra ele que aquilo podia acontecer, poderia acontecer e tá tudo bem. Não tem nada de anormal com isso, né? Então essa é uma grande dica, realmente. A gente, essa relação, essa intimidade, você se, né, mostrar um pouco à frente e caminhar na frente, mostra uma segurança, passa uma segurança pro paciente e ele lida muito bem, né? Todas as vezes, praticamente, Exato. né? Então, fica a dica, né? Isso é muito legal. E no pós-operatório, a gente tem também, principalmente nesse pós-operatório ali, na hora da alta, a gente tem sempre tem uma situação diferente com cada paciente. Tem aquele paciente que é mais tímido, não pergunta nada, você tá falando ali, explicando tudo de novo, e você tá até com medo se o paciente tá entendendo ou não, porque ele tá muito calado. Então, às vezes é muito bom ter um acompanhante junto para poder entender junto, né, e tirar mais dúvidas. E surgem umas dúvidas que eu sempre acho, assim, né, divertem assim um pouco, né? Que aí surge desde dúvidas que são as mesmas sempre, que é, posso lavar a ferida? Posso tomar banho? Posso ir na piscina? Aí sempre tem aquele que pergunta assim, já pode namorar hoje? No sentido carnal do namorar? E aí é aquelas coisas que você vai falar assim, calma, pode, sem muita estripulia. Depende de como, Depende né? de como. Sem sem, malabarismo. sem atos circenses. Então, assim, é muito legal esse contato no pós-operatório, porque é ali o desfecho da alta, quando o paciente tá, pô, tirei o peso, deu certo, tô indo embora pra minha casa. E aí ele vai conseguir falar, perguntar o que ele tá, umas dúvidas que às vezes ele tava desde o começo lá, super preocupado, e não tava com aquela coragem por causa do peso da cirurgia, dos medos, dos receios. E ali no pós-operatório imediato, no momento da alta, você consegue ter uma conversa mais legal com o paciente nesse sentido. Por isso que eu sempre falo, inclusive com os residentes, acadêmicos e tudo, que o pós-operatório, esse momento da alta médica, ela não pode ser aquela alta médica de carteiro, né? Não dá para enfiar o sumário de alta debaixo da porta e falar, ô, você tá de alta. Não é assim que funciona. Porque é ali que surge dúvida, é ali que surge conversa. É ali que vão surgir as principais dúvidas que mesmo você tá fazendo um pré-operatório de qualidade andando na frente, elas surgem de novo, reforça, porque virou palpável, no caso do paciente, a cirurgia. Exatamente. A gente fala muito desse fast track, né? Que é essa rápida, essa agilidade no pós-operatório. Tudo isso, como já foi dito, embasado em ciência, mas não quer dizer que é para ter pressa para ter alta, né? Isso daí é uma coisa difícil, né? É um quase que o caminho é muito tênue, né? Essa linha é muito tênue em se ter pressa para ter alta e em fazer um pós-operatório de qualidade com uma recuperação abreviada, né? Então não é ter pressa, de jeito nenhum. Claro que se você chegar lá, pode ser qualquer cirurgia, né, que o paciente fez, e ele não estiver se sentindo bem, confortável, seguro para ter alta, né? Não quer dizer que ele é obrigado a ter alta, não. Né? Pelo contrário, ó, tem que estar perto. Por isso que eu falei, né, anteriormente. O cirurgião tem que passar para ver
e tá perto, né? Ou alguém da equipe passar, ó, tá tudo jóia, vai pra cá. Ah, não, tá meio estranho, tá diferente. Cirurgia é uma coisa muito artesanal, cada um reage de uma forma, cada cirurgia de um jeito, né? E isso daí tem que ser valorizado. Uma coisa interessante é que tudo isso a gente fala muito sobre as questões do pós-operatório ali super recente ou imediato do paciente que está internado ainda. Sim. Mas existem duas outras etapas após a alta do paciente. Uma é aquele pós-operatório recente, em que o paciente foi operado há poucos dias ou poucas semanas e ele já está em casa. E também o pós-operatório tardio, em que ele já foi operado há alguns meses ou alguns anos e que requer alguns cuidados específicos e até mesmo uma vigilância do paciente com eventuais retornos com o cirurgião para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento bem, assim, de forma bem esporádica, em intervalos bem afastados. Mas sobre esse pós-operatório recente, muitas vezes o paciente nos liga ou nos manda mensagem e fala: doutor, eu estou sentindo isso, é normal? Essa pergunta do é normal, ela é muito comum e corriqueira, é uma fala quase que padrão do paciente. E para mim ela significa, a minha resposta em relação a isso costuma ser o seguinte: é, não é normal nem ter tido a doença para fazer a cirurgia. Então, essa sua queixa ela pode ser muito comum. Por exemplo, eu estou com enjoo após alguma cirurgia, ou eu tive febre, isso é normal? Não. Isso, a maioria das vezes, isso não é normal. E dentro desse pós-operatório recente, em que o paciente está em casa, o que eu acho que é o mais importante, que muitas vezes é difícil da gente cuidar disso à distância, é ficar sempre aquele recado, e é o que eu falo para o paciente: comunicar anormalidades ao cirurgião, e retornar em caso de piora clínica. Então, ou seja, não é para ficar passando mal em casa. Dessa forma, o paciente tem uma piora qualquer, uma queixa qualquer, ele ser reavaliado precocemente, isso previne problemas maiores, porque a detecção precoce de um problema gera uma intervenção precoce e também uma correção daquele caminho que tinha desviado, um retorno ao caminho correto de forma otimizada. Então, não passar mal em casa, não ficar passando mal em casa é muito importante para que aquela intervenção pela equipe cirúrgica possa ser favorecida, né? Pode ser otimizada para que o paciente retome os trilhos de um pós-operatório adequado. E, como eu mencionei, já o pós-operatório tardio é o paciente entender que, como ele foi operado, ele carrega aquele resultado para sempre na cirurgia que ele está levando. Eventualmente com necessidade de uma vigilância mais aproximada, como no caso da bariátrica, em que o acompanhamento ele é essencial, entre aspas, para sempre. Mas no caso de outras cirurgias, essa vigilância sobre o local operado, sobre o órgão operado, tudo baseado em uma conversa, naquelas consultas do pós-operatório recente ali no consultório, qualquer demanda que o paciente tiver, saber onde buscar ajuda, voltar no cirurgião ou na equipe dele, ou em outras equipes especializadas nisso, eventualmente se o paciente mudou de cidade ou de país, né? Saber que ele tem que buscar ajuda para tirar aquela dúvida e não ficar carregando um problema oculto ou um problema que ele não buscou ajuda para que aquilo possa ser sanado e solucionado. Cara, você tocou num assunto muito interessante e talvez até polêmico, né? E eu vou tocar ali, porque cá pra nós, assim, eu concordo 100% com a sua fala, a gente se posiciona desse jeito, mas vamos falar a verdade que, assim, não é todo cirurgião que disponibiliza, por exemplo, o telefone para o paciente. Isso daí não é uma realidade, né? Assim, não é uma realidade para todos, né? Seja o motivo qual for, né? Eu acho que, por exemplo, o paciente que é do SUS, que opera em hospital do SUS, né? O sistema é um pouco diferente, né? E a referência daquele paciente é o serviço que ele foi tratado, né? Agora, quando se trata de convênio, plano de saúde, também é um pouco diferente, porque isso a gente já, né, falou sobre isso em outros episódios, né, e a gente sempre chega nessa conclusão, volta nisso, porque às vezes aquela demanda alta daquele convênio, só para aquele cirurgião especificamente, ele não é assim que ele trabalha, né? O paciente, a gente fala institucionalizado, né? No bom sentido, né? Ele faz parte da carteira daquele convênio.
E aí a referência também vai ser o convênio, né? O hospital do convênio, enfim. Então, assim, isso é uma coisa muito nobre. O paciente tem que saber disso também, por outro lado, né? Então, o cirurgião a gente não tá falando aqui que é obrigado a passar o telefone, nada disso. Cada um faz do jeito que preferir. Mas é uma prática muito nobre, porque a gente tem que estar próximo mesmo. As coisas, elas podem acontecer, os riscos existem. Não tem como... A gente minimiza tudo, todos os riscos. Mas o paciente que tem essa disponibilidade, né? Ele tem que saber que aquilo ali tem um valor que é muito grande. Então, acho que essa mensagem tem que ficar registrada. É muito importante que sejam alinhadas as expectativas do paciente e do cirurgião em relação a isso. Porque muitas vezes o paciente ele acha que ele vai ter um suporte no pós-operatório adequado com o doutor fulano, o doutor ciclano, e na hora que ele tem uma dúvida sequer, ou um problema mesmo no pós-operatório, ele não consegue falar com o médico, ele liga e só consegue falar com a secretária, o médico está ocupado e não dá assistência, manda mensagem no celular ou liga e ele não atende. Isso acontece muito. Então, essa expectativa entre o contato com o médico no pós-operatório, isso é muito importante. Ou seja, saber que você vai ter um suporte. Ah, mas eu operei sexta-feira com o Dr. Lucas. Você pode me ligar no sábado que eu vou te atender. Você pode me mandar um WhatsApp que eu vou te atender. Então, ou seja, não é que é meu fim de semana que você não pode me incomodar. A gente fez um contrato, vamos assim dizer, um acordo em que, ao te operar, eu estou entrando no mesmo barco que você para o pós-operatório, em conjunto. É um acordo nosso. Eu estou me disponibilizando. E se eventualmente eu for viajar alguma coisa, eu vou te avisar, eu vou te atender, eu vou te avisar que um colega da minha equipe, o Dr. André, o Dr. Caio ou outra pessoa, vai estar disponível para você enquanto eu estou viajando. Então, dessa forma, esse alinhamento com o paciente, isso tem muito valor. E o paciente só percebe o valor disso na hora que ele sente falta. Então, dessa forma, o acesso a essa informação, saber disso, que é o que a gente nos propõe, né, o que a gente se propõe aqui no nosso podcast para explicar isso para o paciente, faz com que o paciente tome decisões mais acertadas. Ele, na hora que ele vai escolher o cirurgião, ele fala, cara, esse cirurgião vai me dar um apoio bom. Ele vai me atender no pós-operatório, além de ser um médico muito bom, um médico bem formado, um médico que trabalha dedicado àquela especialidade, àquela cirurgia, ele vai me atender, ele vai me dar um suporte, ele vai no hospital me ver se eu tiver que voltar no pronto atendimento, e não é uma coisa tocada, feita a toque de caixa, e esse alinhamento das expectativas é o mais importante, que essa quebra de expectativa gera frustração, insatisfação, até mesmo processos médicos, por uma quebra de expectativa, não necessariamente um problema ou uma complicação, mas pela quebra de expectativa. Cara, eu na minha prática, eu sempre, assim, né, os pacientes, eles até assustam quando eu falo com eles, ó, tô deixando aqui na receita meu telefone, esse é meu telefone pessoal, é o telefone que minha mulher fala comigo, minha mãe fala comigo, meus amigos falam comigo. E dentro dessa proposta de expectativas, eu sempre aviso, pode me mandar mensagem, às vezes demora a responder, mas a resposta chega, né, porque você pode estar operando, não tá com o celular na mão e tudo. Eu acho que isso, essa verdade que você passa pro paciente, falando assim, olha, você tá com meu telefone, você tem meu contato, pode usar. Isso é muito importante. Existem médicos, né, que têm um contato profissional, que aí no final de semana que não está trabalhando deixa desligado. Não é a forma como eu trabalho. O paciente relativamente tem um acesso muito fácil a mim, né? E eu acho isso muito importante nesse estreitamento do acordo ali da cirurgia. Isso entra no assunto de pós-operatório, na forma como muitas vezes esse pós-operatório vai ser responder uma dúvida boba, às vezes, pra gente que é médico, e pro paciente não. Quantas vezes você escuta um paciente que operou de vesícula e tudo, vem perguntar assim, ah, mas tem problema comer tal coisa? Ah, pode comer pimenta? Pode comer... Posso beber bebida alcoólica já tô liberado. Carne de porco, o Lucas lembrou aqui bem, E assim, não tem nada a ver. E, óbvio que você não passou por isso no pré-operatório. Você não passou por isso na alta imediata. Porque essas dúvidas vão surgindo ao longo do tempo. Então, essa disponibilidade para o paciente, eu acho brilhante o que você falou, André, que é o paciente entender que isso é um requinte a mais. Não é como a forma como o jogo, vamos dizer assim, das operadoras de saúde tem colocado pra gente. Quantas vezes a gente opera pacientes na urgência, né? E o retorno não é faturado.
Você recebe uma glosa daquela consulta de retorno. Às vezes, uma glosa de uma consulta de retorno tardio. Recebe-se glosa disso. Então, assim, o paciente que eu fiz uma videochamada não teve faturamento nenhum. Não teve um honorário nenhum. Então, assim, o paciente, eu acho que é importante falar disso. É realmente um diferencial, é realmente um aperfeiçoamento dessa relação, essa disponibilidade médica. E o paciente tem que compreender que isso onera, gera custos. Faz parte do pacote que, vamos falar assim, você está ali contratando. Isso daí eu acho que, como eu já diria aí, né? Como é que é? Combinado não sai caro, né? Então, cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Também eu acho que, para o pessoal não ficar achando que, não, porque os cirurgiões lá que passam o telefone. Não, não é assim também, mas tem que haver um acordo realmente, né? Ser combinado, ó, se você precisar, você vai voltar lá no hospital. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Ao mesmo tempo que também, não é porque o paciente tem meu telefone que ele vai ficar me ligando, me mandando mensagem, perguntando se ele pode, sei lá, comer ketchup, né? Não sei. Não é assim também. A pessoa tem que saber o valor. Por isso que tudo é conversado mesmo, né? Eu falo assim, ó, se você precisar realmente, a gente vai estar à disposição. Você não vai ficar perdido, desamparado. A gente tá ali, né? Tem que ter um bom senso. É que contar com o bom senso dos Claro. outros não é fácil, mas tem que achar um equilíbrio nisso daí, né? Mas É a educação ao paciente, isso, né? É um preparo e um ensinamento que vem do pré, para prepará-lo exatamente. para o pós. Exatamente. É Acho o que que eu por falo com aí. eles muito. Eu sempre, inclusive, vamos falar assim, reforço o uso de mensagem antes. E já a mensagem é assim, eu até explico para os pacientes, falo assim, gente, aquela mensagem começa assim, oi, bom dia. Aí, eu, tudo bem? Pode ir já mais direto ao ponto, né? Não precisa dessa formalidade toda, não. Pode ir direto ao ponto. Pode mandar direto. Doutor, tô com dor, doutor, vomitei, doutor, minha ferida tá esquisita. Pode mandar já assim que às vezes otimiza o tempo. Já me otimiza de falar assim, poxa, chegou uma mensagem aqui pro paciente, não, eu tô com muita dor, tô indo pro hospital. Esse é um paciente que a hora que eu vejo essa mensagem, eu automaticamente vou pegar e já vou ligar para ele. Tentar entender o que tá acontecendo, né? Já vi a mensagem, já gerou uma preocupação. Às vezes o paciente fala, oi doutor, bom dia. E fica esperando você responder o bom dia para dar início no assunto. É. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, assim. Pode ser direto. Uma outra coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: o que o paciente pode fazer de errado no pós-operatório que pode comprometer a recuperação dele? A gente falou muito da anestesia, do jejum, da reintrodução à dieta, da receita de medicamentos, tudo que depende praticamente assim da equipe médica. E agora, e o paciente? Qual que é o papel dele? Ou o que ele faz de errado que tem consequência? O Caio mencionou algumas dúvidas, e muitas dúvidas que parecem profundas para o paciente são simples para a gente para resolver, pelo hábito que a gente tem de conviver com o paciente no pós-operatório. Mas e aí, o que ele pode fazer de errado? O que pode ocorrer que é uma transgressão que o paciente pode cometer que pode sim comprometer o resultado dele? Uma das Eu coisas sempre falo com o paciente o seguinte: é, a cirurgia, né? Falando da nossa área de atuação, um aparelho digestivo, a cirurgia por vídeo, ela recupera muito mais rápido em relação à cirurgia aberta. Então, o paciente, ele vai se sentir bem muito mais rapidamente, né? Ele vai achar que com 5 dias ele está pronto para voltar completamente às atividades. Mas não é porque ele está se sentindo muito bem que o organismo dele ainda não está em recuperação. Está em recuperação. O processo de recuperação ele demora 30, 45, 63 meses, né? Então, ele tem que saber disso, porque senão ele acaba, entre aspas, abusando, né, daquela condição de estar bem. E não é assim. Então, eu acho que o que ele não deve fazer é não seguir as orientações que o cirurgião passou. A gente tem o hábito, né, igual você, essa palavra, né, lidar com o pós-operatório, a gente sabe como que é. Então a gente já passa todas as orientações, as informações de que a gente está acostumado a ver, né, com mais frequência. Então seguir tudo aquilo ali, não abusar na alimentação, não abusar
no esforço físico, não vai fazer atividade física. Eu tenho um paciente que a gente fez uma cirurgia grande nele, né? A cirurgia dele teve que ser por laparotomia, porque ele já tinha várias cirurgias prévias. E aí passou. Ele ficou muito bem no pós-operatório, foi para casa precocemente, com acho que 3 ou 4 dias. E graças a Deus deu tudo certo. Aí no quinto dia ele tava lá na avenida lá do Cooper, andando 5 quilômetros. Falei, não, é para andar mesmo, mas não precisa exagerar, né? Então, assim, tem que seguir todas essas orientações que a gente passa com muita clareza, pessoalmente e também por escrito, né? Eu acho que é mais nesse bom senso, tem que seguir mesmo. O que a gente falar, tem que seguir. O que não for dito e houver dúvida por conta do paciente, pode perguntar também. Eu vou exemplificar isso aí, eu concordo totalmente. Cara, segue o que a gente falou, a gente não tirou isso, né, de lugares assim, né? A gente tirou isso de estudo, de embasamento científico mesmo, e da nossa experiência com os pacientes. Querendo ou não, a gente opera toda semana, tem caso, tem pós-operatório, acompanha. Então, assim, a gente tem uma experiência nisso. Então, a gente já sabe o que vai acontecer mais ou menos, o que é esperado. Mas, vou dar um exemplo. Esses dias para trás, eu operei uma cirurgia de apendicite. Orientei o paciente, 15 dias de repouso, aquele repouso relativo, caminhadas leves, tal, não sei o quê. Agendei o retorno, o paciente deu um bolo no retorno e me mandou uma mensagem com 10 dias de operado, falando que estava voltando para academia, que ele estava se sentindo muito bem. Eu falei com ele assim, olha, a orientação são 15 dias e eu queria te ver antes do retorno, antes de você voltar a fazer academia, né? Querendo ou não, voltar a fazer esforço físico e tudo. Dito e feito, 2 dias depois de voltar à academia, me manda mensagem que um dos pontos tinha inflamado, tava esquisito e tudo. E assim, óbvio que você vai acolher esse paciente, óbvio, mas é aquela questão um pouco de uma teimosia. Tá escrito, tá orientado, não foi tirado do bolso a orientação. Então é nesse ponto aí que eu vejo às vezes o paciente causando prejuízos a si próprio nesse pós-operatório. Às vezes uma medicação que é orientado, teve uma cirurgia com uma contaminação, uma infecção, vai ter que usar antibiótico por um tempo no pós-operatório. O paciente está em casa, tomando antibiótico comprimido. E aí suspende o antibiótico por conta própria. A gente vê muito isso. Então são prejuízos que o paciente gera a si próprio no pós-operatório pelo simples fato de não estar seguindo o que foi recomendado. E às vezes eu até fico meio que encismado em mim mesmo, vamos dizer assim, pelo fato de que, será que eu não fui claro? Será que em algum momento eu deixei transparecer alguma dúvida de que realmente podia fazer atividade física antes? Porque essa clareza, às vezes, ela tem que ser dita de formas distintas a depender de quem é o alvo, né? Um paciente com uma maior instrução, às vezes a gente acaba considerando isso e fala menos. Eu pego pensando muito nisso quando eu vejo alguma dessas falhas no pós-operatório. Bom demais. Eu acho que pós-operatório é uma arte também, Com certeza. né? Você lidar ali com o paciente, você lidar com a individualidade de cada paciente. Isso, claro que a gente está referindo de uma forma muito geral, né, de pós-operatório. Eu acho que a mensagem, na verdade, a gente poderia ficar, né, especificando, divagando, mas eu acho que o apanhado geral, vamos falar assim, né, as orientações mais frequentes e básicas mesmo, eu acho que a gente passou por elas. Tem você tem? uma Pode conexão falar. importante que o paciente tem que pensar, e a gente vê isso na prática, e é muito comum na bariátrica, porque a bariátrica é aquela cirurgia o tratamento que ela começa na cirurgia, e vai demandar um acompanhamento de longo prazo do paciente. E acontece muito dos pacientes procurarem outros cirurgiões, ou até mesmo nos procurarem, e etc., alegando que, doutor, eu operei com o fulano de tal, e ele não está me dando nenhuma assistência no pós-operatório. Agora eu posso acompanhar com você? Aí eu falo para o paciente, olha, eu posso te acompanhar, mas poxa, você
tomou uma decisão de escolher o doutor fulano antes, foi uma decisão toda sua. Não fui eu que te obriguei a ir lá, não foi ninguém que te obrigou a ir lá. Você não foi penalizada por ter ido fazer a cirurgia com ele, ao contrário. É um caminho que você escolheu. Então, em relação a isso, o que eu gosto de deixar sempre claro é: escolha bem o cirurgião que vai te operar. Escolha bem aquela pessoa que você quer que te acompanhe no pós, que seja a mesma que te opere. Porque eu não quero necessariamente acompanhar um paciente que foi só operado pelo outro e eu vou atender as consultas. Eu sou cirurgião, eu trabalho operando as pessoas e, consequentemente, cuidando delas no pós. Então, essa conexão pré-operatório e pós-operatório, ela tem que existir. Ou seja, essa decisão de quem vai te operar, que é a mesma que vai te acompanhar, isso tem que existir para que não haja quebra de expectativa, que não haja frustração do paciente e não haja também o cirurgião falar: não, eu não vou te atender em consultas de 1 hora pelo seu convênio, que remunera mal muitas vezes, já que a parte boa da nossa profissão, boa no sentido de bem remunerada, e é a parte que a gente gosta de fazer também, que é a cirurgia, você escolheu outro. Então é nessa hora que mostra que uma conexão bem feita entre paciente e médico, entre paciente e cirurgião, antes da cirurgia, vai gerar a melhor conexão entre eles também no pós-operatório. E isso tudo tem que ser levado em consideração, porque o pós-operatório, para o paciente, não pode ser um castigo. Tem que ser aquela hora de manter uma sintonia, manter uma conexão, manter ali um alinhamento entre médico e paciente. Perfeita colocação. Doutor Caio, quais são as nossas mensagens finais aí? Eu acho que você falou muito bem esse episódio. Pode finalizar. Primeiro é falar que, de novo, né, repetir, esses episódios com temas mais gerais são muito ricos do ponto de vista para as pessoas nos conhecerem mesmo, saber como a gente pensa, saber como a gente age, tem uma impressão de como que funciona uma consulta conosco. Então eu acho isso muito legal mesmo, são episódios que são às vezes até mais ricos mesmo do que aqueles que têm um tema pré-estabelecido. Sobre pós-operatório, é realmente um momento que vai desde o último ponto de pele, desde o curativo até um acompanhamento longitudinal extenso. Eu sempre brinco com os pacientes que eu falo, a partir desse momento, e são pacientes que às vezes a gente atende na urgência, não só do consultório, eu falo com eles, a partir desse momento você é meu paciente. E eu acho que o peso dessa frase é, a partir desse momento eu tô entrando em acordo com você de que eu tô disposto a cuidar de você. E eu acho que é isso que é o cerne do pós-operatório. Óbvio que embasado em ciência, em técnica, em tecnologia, mas é o cuidado. Vocês podem me achar no Instagram, @CaioBFontes. Lá tem telefone do consultório, lá tem vídeo, lá tem o link do podcast para quem já perdeu algum episódio. E estamos à disposição de vocês por lá. Doutor Fala aí, André, doutor. fala aí. Eu acho que assim, pós-operatório é uma arte. A gente tem que respeitar a individualidade de cada paciente, de cada procedimento. Não é todo procedimento que a cirurgia pode ser a mesma, mas o paciente reage de uma forma diferente. Então isso daí tem que ser individualizado mesmo. Ah, hoje em dia o pós-operatório está cada vez mais abreviado e a gente estimula isso, a gente trabalha dessa forma. Não quer dizer que a gente tem pressa para fazer as coisas, para dar alta no paciente ou o que quer que seja, mas a gente joga de acordo com o jogo. A literatura tem mostrado isso pra gente e a gente está otimizando o tempo. Seja ele para retornar ao trabalho, seja ele para otimizar a dor, seja ele para o que quer que seja, para melhorar as condições de recuperação daquele paciente. É muito importante o paciente saber que no período de convalescência da cirurgia, ele tem que respeitar o organismo, né? Hoje em dia, falando da nossa área de atuação com aparelho digestivo, as cirurgias minimamente invasivas por vídeo, a recuperação ela é mais abreviada mesmo, o que não quer dizer que o paciente vai, né, fazer qualquer coisa da cabeça dele. Não. Tem toda uma conversa, tem todo um preparo, tem as orientações que a gente deixa por escrito e ditas pessoalmente, e isso daí tem que ser valorizado. Ao mesmo tempo que a gente acolhe o paciente até no momento em que ele tem o contato que nós falamos aqui
de forma que ele mesmo em casa, na necessidade, no aperto, ele vai poder estar com a gente. Eu acho que eles têm que saber disso, valorizar isso e fica como mensagem final. O pessoal pode me achar lá no Instagram, no @AndréFugioka. Nós vamos caminhando juntos aí na A Confraria Cirúrgica Podcast. Fala aí, doutor Lucas, suas mensagens finais, o que você achou? O que você acha? Eu considero mesmo que o pós-operatório ele é o fruto da conexão médico-cirurgião e equipe que está ao redor disso e paciente. Então, muito importante uma decisão do paciente em conectar bem com aquele médico. A partir do momento que você opera, você tem muitas consequências, você tem muitas nuances, muitas etapas desse pós-operatório e essa recuperação ela tem sido cada vez mais rápida. A gente vem estudando muito em relação a isso, nos mantendo atualizados em congressos e cursos para trazer o que há de melhor, tanto do que depende da parte cirúrgica, também da parte medicamentosa. Trabalhei no hospital de ponta com equipe anestésica de alta qualidade, com tecnologia, com coisas muito boas e para tentar realmente acelerar a recuperação do paciente. Além disso, como é no pós-operatório que os problemas da cirurgia acontecem, é muito importante o paciente saber que aquele médico que ele escolheu, se com aquele médico que ele escolheu, ele vai poder contar com uma ajuda no pós-operatório, que é nessa hora em que o paciente vai saber mesmo valorizar a decisão que ele tomou de escolher o Dr. Fulano para ser o cirurgião dele. E que vai estar do lado, que vai estar literalmente no mesmo barco do paciente. E exatamente por isso é que a gente trabalha conectado com o paciente, consultas muito tranquilas, consultas calmas e sem correria, buscando aí um preparo do paciente para passar por aquele momento de forma muito suave, adequada e da melhor forma possível. Acho que é isso. Os pacientes podem me encontrar na minha rede social, @Lucas Calazans Gastrocirurgia. O meu Instagram tem link do consultório, contato com a secretária, podem nos mandar mensagem também, tem link do nosso podcast. Eu estou sempre à disposição e a partir daí vamos sempre em diante. Está chegando ao fim mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. Se você gostou de participar conosco dessa Confraria Cirúrgica Podcast, curte, compartilha, manda dúvida, passa as orientações para quem já fez uma cirurgia e aqui teve muita coisa bacana. Mandem sugestões de temas. Eu acho que foi bem legal hoje. A gente fica por aqui. Tchau, até logo, um abraço. Valeu. Beleza, turma. Bom demais.